E no USA Talk de hoje você vai saber tudo sobre cybersecurity, segurança digital, esse assunto que todo mundo precisa saber, só que você vai saber com o maior especialista brasileiro da Central Flórida. Preparado? Bem-vindo, meu amigo, meu cybersecurity, Rodrigo Buono. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Bia. Obrigado, Renan. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Ô, fofinho, vou te dizer, dá um alívio ter um cara assim cuidando das nossas... de tudo que a gente tem aqui, que a gente tem que ser seguro, viu? Porque com certeza. O povo não sabe, mas é brabo os ataques, não é não, Rô? É brabo. A gente vai conhecer um pouquinho desse mundo, né, de cibersegurança aqui. Tenho certeza que a galera vai se identificar com coisas do dia a dia que todo mundo faz e não deveria fazer, mas que a gente acaba dando atenção só depois que algo ruim acontece. Eu só chamei você aqui porque eu quero saber os casos mais cabulosos que tem vários. Já resolveu. Tem vários. Vamos contar alguns aqui. São mais de 16 anos no mercado? Na área de tecnologia são mais de 25 anos, mas em especialização de cybersecurity, mais de 16 anos. E foi a sua carreira no Brasil, ou se você puder dar um brief, né, também da sua trajetória no Brasil, que te trouxe pra cá pra estudar, e aí dali você viu o mercado. Vamos contar um pouco essa história pra todo mundo. Vamos lá, vou dar um resumo porque eu tô ficando velho, Bia. Então, depois de 25 anos de estrada, vou dar um resumo aqui. Desde pequeno eu sempre gostei muito de qualquer coisa relacionada à tecnologia. Meus amigos até hoje dizem o seguinte, não sabe que presente dar pro Rodrigo? Qualquer coisa que tenha luz e pilha, ele vai amar. Então... Só ganha pendrive, né? No final dele. Pisco, troca pilha, eu adoro. E desde pequeno, né, sempre curti muito tecnologia, computador, enfim. E graças a Deus tive aí a oportunidade de ter um tio que também gostava disso e tinha uma empresa. Em determinado momento, ele trocou os computadores da empresa e ele me deu um desses computadores antigos, né? Da troca. Computador que quase não funcionava. E ele me deu e falou o seguinte, olha, estuda esse negócio, porque eu acho que o futuro tá aqui, né? Infelizmente não tá mais entre a gente, mas assim, minha carreira inteira devo ao meu tio. E esse computador, é engraçado que ele me deu as primeiras noções sobre hardware, que é importantíssimo para esse mundo de segurança, né? Porque ele não funcionava direito, então virava e mexia, eu tinha que abrir e desmontar ele completamente. E aí eu fui aprendendo toda a parte de como funcionava ali, fazer ressoldagem, tudo. Então, hoje em dia, evoluiu muito. Tá tudo mais voltado a software, né? Mas, vou dar um exemplo aqui, o primeiro hackeamento de iPhone, ele foi feito por hardware. Então, foi feita uma injeção ali, né, que a gente fala, é uma conexão de fio mesmo, e aí foi quebrado o sistema de segurança do iPhone. Depois disso, eu percebi que eu tinha, enfim, alguma facilidade com programação, né? E acabei indo para esse mercado mais de criar softwares, mas em casa ainda, né? Praticamente um adolescente, eu criava software para quê? Para saber a lista de compra que tinha que fazer no fim do mês, para controlar o quanto estava gastando de energia, coisas do dia a dia, né? E até um dia que minha mãe me levou pra gente comprar uma janela. Nunca vou esquecer. Uma janela de alumínio pra casa. E o vendedor, que era o dono da loja, ele ficou um tempão lá calculando quanto que ia custar a janela, tudo, não sei o quê. E aquilo mexeu muito, porque eu falei, não pode ser tão difícil calcular o preço de uma janela, né? E quando nós voltamos pra casa, eu fiz um programa pra facilitar a vida do cara. E eu falei pra minha mãe, me leva lá de novo, que eu fiz um programa que eu vou dar pra ele. Aí minha mãe não entendeu nada, lógico, né? Quem, menino? E levei e entreguei o disquete, pra naquela época era o disquete, ó como, né? Tô ficando velho. E aí, ele adorou, né? E vou te falar que ali foi realmente um ponto de virada, o meu primeiro ponto de virada, assim, de que, putz, a minha vida tem que ser nesse caminho. E nesse momento você não cobrou nada, né? Nada, era praticamente uma criança ali, sei lá, 12 anos, 13 anos. Então, mas aquilo me fez um bem enorme. Com certeza. E me identificou com esse mercado, né?
Um pouco mais para frente, enfim, fui trabalhar no maior banco da América Latina, na área de cartão de crédito, que me deu toda a base em questões de como funciona um mercado financeiro, principalmente voltado a cartão de crédito. Você pode falar qual foi a empresa ou não? O Itaú. Itaú, que legal. Banco Itaú. Itaú é bem referência em tecnologia, né? E, na verdade, eu entrei pela Credit Card, que era uma parte do Itaú, Unibanco e Citibank, Sim. né? E depois acabou virando tudo Itaú. E ali, então, eu aprendi todo o processo de um cartão de crédito. Desde o lead ali, no contato com o cliente, até ele realmente virar cliente, né? Embossing de cartão, o acquire, a captura, né, da transação. Enfim, todo o processo. E que hoje é um dos mais, digamos, hackeados, né? Questão de cartão de crédito, vazamento de informação e tudo mais. Então isso me deu uma base muito importante para o que eu faço hoje. Acho que é porque sempre o mal tá à frente, né, Rô? Sempre. Então vocês têm que ser muito rápido ali. Sempre. E no Brasil, fraude, né? América Latina como um se todo. preparou muito para isso, né? Porque os caras estão sempre à frente, né? Com certeza. Não, mas mesmo assim, o sistema de cartão de crédito é coisa incrível. Eu penso, praticamente funciona no mundo todo. Sim. Um sistema meio que unificado, né, entre aspas. E hoje ainda a gente tem várias empresas que fazem esse processamento, né? Mas a gente pegar aí poucos anos atrás, você tinha só duas, três ali e é aquilo, né? Sim. O software que rodava por trás dessas empresas, inclusive, era o mesmo. Era mesmo. Né? Então, as empresas só pagavam a licença de uso. E aí, tive uma oportunidade no banco, a convite de um gestor que eu já tinha trabalhado anteriormente, para ir para a área de segurança. Legal. E foi ali que... Ali minha vida mudou completamente. Você achou? Tanto profissional quanto pessoal. Por quê? No profissional, pra vocês terem uma ideia, no meu primeiro dia na área, o pessoal do time invadiu meu computador, tirou uma foto minha, sem eu saber, e me mandou no e-mail. Falou, seja bem-vindo à segurança. Então você imagina, né, como aquilo... Nesse dia eu cheguei em casa, babá eletrônica da minha filha, não sei, eu saí desplugando tudo. Minha mulher falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não tem mais câmera dentro da nossa casa. A gente tá sendo seguido. Você é daquele tipo de cara que bota uma fitinha ali pra tampar a webcam? Com certeza, mas isso é prioritário. Quem não faz isso, faça. Não... Eu não faço isso no Mac, confio no Mac. Não. Ficou pra trás, Renato. Esse momento de Mac é seguro. Esquece, nada mais é seguro. Eu sei disso. Então, ali eu me achei, né? Esse lado pessoal, assim, de você ter mais cuidado com os seus dados, ter cuidado com a sua privacidade. E eu também me encontrei no sentido de como ajudar a sociedade, né? Através do meu trabalho. Então, é meio que aquela história de brincar de polícia e ladrão, né? Só que você não usa arma real, você usa suas armas digitais, né? Sim. Então, para cada caso no banco que a gente conseguia identificar uma fraude, que a gente conseguia passar para a Polícia Federal, por exemplo, né? Olha, tem uma estrutura, e a gente vai falar um pouco melhor, a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, tem uma estrutura de crime organizado em determinada região, e você vê aquilo acontecendo, a polícia indo lá e desmantelando aquilo, te dá um prazer muito grande. Te dá algo muito positivo que você consegue ajudar a sociedade, entende? Então, enfim, acho que esse é um resumo até aqui de como eu entrei nessa área, tá? Aí você decidiu vir pra cá por quê, Rô? Aí eu participava de muitos eventos, né, pelo banco, eventos de segurança, a gente recebia muita gente de fora, porque, como a gente comentou agora há pouco, América Latina, Rússia, enfim, alguns países aí, eles são mais propensos a esse tipo de vulnerabilidade, né? De modus operandi, assim, de fraudadores. Só pra te interromper rapidinho, mas por que você acha que eles são mais propensos? Isso é dado, não é... o porquê mesmo o que acontece? A questão cultural, a questão de leis mais fracas, de impunidade, né? O crime organizado, ele é muito maior, ele é mais efetivo, né? Então ele tem condições de bancar profissionais para trabalhar para ele.
né? Então, quando a gente fala de crime organizado, hoje, quando a gente vê na televisão, a gente vê na internet, a gente acha que o crime organizado é aquele que está na rua dando tiro. Não somente. Não é mais isso. Não é mais isso. Inclusive, tirando a questão de drogas e tudo, a maior forma de se captar dinheiro é através de fraudes. Né? Seja através de ataques bancários, seja através daquele despachante. Porque é uma escala inimaginável, né? É absurdo. A gente tá vendo casos agora que explodiram recentemente no Brasil, né? Teve o caso do INSS, teve um monte de coisa de Pix também, muitas fraudes de Pix. E a descoberta, né, do PCC lá na Faria Lima, por exemplo. Exato, né? Exatamente isso. Tudo faz parte desse conluio, né? O dia a dia das pessoas que não vivem esse mundo de segurança não traz as informações necessárias para que se tenha ideia do tamanho do que acontece por trás, né? Mas, e aí eu não estou falando do banco que eu trabalhei, eu estou falando de qualquer um, tá? Se as pessoas soubessem o que acontece por trás das cortinas de um banco, eu acho que nem deixava o dinheiro nos bancos, porque é uma coisa absurda. Assim, todos os dias você tem um caso novo. As grandes empresas têm processos para você fazer implantações de segurança, né? Então você não consegue simplesmente, olha, pensei num projeto, amanhã eu implanto. Não, tem toda uma cadeia de teste, porque imagina, se você implanta alguma coisa errada, você impacta milhares de clientes, né? E com certeza todo mundo já passou por isso, né? Vou entrar no banco para pagar uma conta, tá fora do ar. Alguém fez alguma, né? Não testou direito e aí deu problema. Só que o hacker, né, a pessoa que tá ali para fazer o mal, ele não tem modelo nenhum para seguir. Ele tá ali 24 horas por dia esperando uma brecha, atacando. Ele não precisa passar para pegar autorização do gestor, para subir aquela mudança, ele não precisa fazer todo esse processo. Ele tá ali no vai ou racha, né? O máximo que vai acontecer é dar erro, ele muda, tenta de novo. O risco dele é muito menor, né? Muito menor, né? Na verdade, ele não tem nada a perder. Só se for pego, né? Exato, mas não é uma tarefa simples também. Mas também para ser pego, precisa ter conseguido hackear também, né? Também, senão você não tem nem prova. Então, exatamente. Enfim, e aí só voltando à pergunta, né? Como que eu vim para cá? Então, eu participava de muitos eventos, a gente recebia muita gente de fora para entender o modelo. Como que a gente se protegia e tudo mais. E isso me acendeu um alerta de que eu também podia ajudar mais. Só que para ajudar mais eu precisava conhecer as leis de outros países, né? Porque cada país tem sua lei em termos de segurança digital, de privacidade de dados, né? Por incrível que pareça, o Brasil... Sistemas. O Brasil é um dos mais avançados, tanto no processo bancário quanto na LGPD. É isso que eu ia falar. Essa LGPD já era antes disso ou você vem na mesma época? É no mesmo processo, no mesmo período. Porque aqui dos Estados Unidos eu acho que é diferente do da Europa, não? Aqui nem tem direito, tá? Existe algumas leis, mas como aqui tudo é muito estadual, então cada estado tem a sua lei diferente. Existe um projeto que tá aí em trâmite há um tempão, como se fosse uma LGPD, para poder ser algo federal. Lei Geral de Proteção de Dados. E essa LGPD, ela é igual na Europa, igual no Brasil? Não, tem diferenças. Tem diferenças. Principalmente na parte da aplicação dela, tá? E aí, o que eu quis fazer, né? Eu precisava conhecer as leis de outros lugares. E os Estados Unidos foi o primeiro lugar que eu procurei ter mais conhecimento. Então, apliquei para poder vir estudar, fazer um curso de cybersecurity voltado a forensics, né? Como é que se fala? Forense. E o que é isso? Investigação. Ele, analisa o que aconteceu e, dá como se fosse um diagnóstico. Exatamente. Então, por exemplo, teve uma fraude. Então, toda a parte de entendimento... Como foi? Como eles fizeram? É esse processo. E também me atualizar sobre as leis, como é que funciona, por que aqui tem um índice menor de ataques do que em outros lugares e assim por diante. E com isso, eu poderia ajudar um pouco mais até os profissionais da área, que é muito comum a gente se conversar, porque no fundo tá todo mundo querendo a mesma coisa, aumentar o nível de proteção das empresas que a gente presta serviço e para a sociedade, né?
Você se chocou com a diferença? Eu vou te falar o que eu fiquei chocado. A gente tem... É chocante. Mas a gente tem uma visão, Bia, de que tudo é muito mais evoluído. Aí eu sempre falo isso, a gente acha que aqui tudo é melhor, E eu sempre falo, tem coisas que o Brasil são os Jacksons e a gente é os Flintstones aqui. É Eu um acho que negócio surreal. Eu acho que lá a gente aprende na porrada, sabe? E aí a gente acaba criando uma expertise que depois acaba chegando aqui. Os problemas que a gente enfrentou lá há décadas atrás, Aqui tá começando. tá começando agora. E isso dá um diferencial pra gente absurdo. Como profissional, né? O seu valor agregado Exato. no mercado aqui é absurdo. Então participei já de várias reuniões onde estavam batendo cabeça pra entender o que estava acontecendo. E você já tinha visto aquilo Eu diversas já tinha solução. Não, dando exemplo, nesse mercado de cartão de crédito aqui, demorou pra chegar aquele chipzinho no cartão de crédito. Né? Demorou. Até hoje você usa sem senha, por exemplo. sem senha. isso é Até hoje você deixa aberto no checkout do restaurante. Você dá o teu cartão à pessoa. Fica aberto. Então, assim, são coisas assim que você fala realmente porque existia uma obrigação de honestidade e de consequência da fraude, eu acho muito maior do que qualquer outra coisa. Só que a hora que também as pessoas perceberam, os golpistas, né, perceberam essa fragilidade, Exato. o bicho começou a pegar aqui, né? É o ponto que eu ia comentar. Vocês não sentem também que já mudou? Pra caramba. que era. Com certeza. Entende? É por isso que eu falo, o que a gente viu lá há década atrás, começou a chegar aqui. A própria liability de todos os bancos já. Em Exato. fevereiro agora, quem não mora aqui não consegue mais abrir conta igual abria antes, abrir conta online, fazer isso, fazer aquilo, tipo, tudo. E quem tá fora, assim, desse assunto, acha que essas ações são coisas... é porque tinha muito imigrante, é porque não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. O problema aqui é dinheiro. E Se assim, perde muito dinheiro. eu acho que é o natural das coisas também, né? Tudo evolui, inclusive. Exato, inclusive o crime. E eu acho que também a lei de proteção do consumidor aqui, ela é mais braba que do Brasil. Então, quando você, tipo, quem de nós tem dificuldade de, tipo, clonaram um cartão ou fizeram um débito que era indevido, você entra em contato com o banco na hora, 2, 3 dias te devolve o dinheiro e entra com, se ele vai conseguir o dinheiro de volta ou não, a gente nem sabe. Mas ele na hora faz isso. Então, no Brasil, às vezes você toma uma fraude, você não consegue. Você tem que ir pra justiça. Você tem que ir pra justiça e tal. Então, aqui, acho que... Mas mudou também. Mudou? Eu vou te falar que há uns 3, 4 anos atrás, se você identificasse um pagamento, né, uma transação no seu cartão, que você não reconhecia, você só ligava pro banco. Eles nem te perguntavam. Você, olha, não reconheço, tal, estornava, bloqueava o cartão e te mandava outro. Hoje já não é assim. Hoje eles já querem saber aonde você usou. Se você ligou, se cancelou o contrato. Então, assim, algumas camadas de proteção já começam a ser aplicadas. Não é tão fácil como antes. Por quê? Porque também tem aquelas pessoas, os espertinhos, que assim, faz a compra, faz a transação e ligava falando, olha, não reconheço. Então tem de tudo nesse mercado. E aí, só para voltar no gancho lá, né, vim fazer essa atualização, esse conhecimento. E aí, durante esse período do curso, eu sempre que tinha trabalho para fazer, eu sempre trazia alguns casos reais, né? E os professores adoravam. Do Brasil, né? Do Brasil, né? Então, os professores adoravam. Não é possível, explica melhor e não sei o quê. E o negócio foi evoluindo, né? Até que eu recebi um convite para dar aula no college. E ali também me virou uma chave, sabe? Do tipo, putz, eu posso ajudar mais. E tem mercado e tem oportunidade para eu ajudar a sociedade americana, né? E foi aí que, enfim, fiz todo o processo, né, de documentação e tudo. E recebi um convite para trabalhar numa grande empresa de tecnologia aqui, né? E juntei 2 cadeiras ali, fiquei como CTO e como CISO dessa empresa. Fiquei lá por 3 anos. E nesse período, você acaba conhecendo muita gente, né? A gente prestava serviço para bancos, por coincidência. Então já era meio que meu mercado também. E aí toda hora... convite. E banco aqui é um negócio arcaico, né? É assustador, não é?
Cara, fofinho, é bizarro o que a gente tem de... É que eu gosto, né? Eu também fico observando muito todo lugar que eu vou. Mas você vê o nível de segurança dos bancos aqui, você fala, gente, como pode uma parada... Ou eu tô enganada? Mas vou te falar. Eu tô falando assim, não só da parte tecnológica, mas também da parte das agências também. Porra, é muito gostoso você passar aqui, não tem uma portinha, né? Giratória que te trava, né? Não, tudo bem, mas assim, eu tô falando mais da Ou eu tô enganada? O que acontece? É que o cliente final, ele olha muito o que tá na tela dele. Tá fácil. Se tá coloridinho, se tá ótimo. Mas, na verdade, assim, a cultura, né, americana é de usar pacotes de software, né? Então, assim, os bancos, na grande maioria, eles não desenvolvem os próprios sistemas. Eles usam pacotes que estão aí há décadas. Só que a tecnologia evolui muito rápido, né? E nem todas essas empresas se preocupam com isso, né? Elas, claro, fazem todo o processo de atualização de segurança, mas para você pensar, por exemplo, em implantar um Pix, Nossa. é algo inimaginável, né? Tudo bem, aqui a gente já tem, né? Tem o Zelle, tem o FedNow, não sei o quê, mas assim, são processos completamente diferentes do Pix. O Pix é outro mundo, né? Eu acho que o Pix é uma plataforma mais unificada, né? Por quê? Não dá no mesmo? Então, essa é a visão de quem é só usuário. Entendeu? Porque você fala, não, se eu tenho o número do telefone, eu mando um Zelle. Só que o que acontece por trás não tem nada a ver com o Pix. O Zelle é meio que uma ferramenta meio genérica que ela se liga a outras pequenas outras ferramentas, né? Ela precisa ser compatível com tudo. Exato. E, inclusive, assim, ela não atende, não são todos os bancos que transacionam com o Zelle. Verdade. Entendeu? No Brasil, o Pix não, basta ser uma instituição financeira, tudo credenciada no Banco Central, você pode operar. É porque o sistema já está pronto, já está pronto, né? Então já foi construído pensando nisso. E aqui a gente tem um pouquinho de uma colcha de retalho. Então você vê que, por exemplo, o Zelle era uma necessidade que o mercado tinha. Então se cria um módulo e sai plugando no que já existe. Não é uma arquitetura que nasceu do zero para funcionar daquela forma, entende? Como fazer uma analogia como se fosse um hub com vários tipos de USB. USB-A, USB-C, né? É isso aí. Micro USB, tudo junto. Precisa ser compatível com tudo, né? Isso. E aí, como USB, você sempre tem aquele, mas com isso não funciona. Sempre tem. Né? E acontece nesse processo também. E às vezes funciona, mas funciona capenga. Ainda tem isso, né? E aí, voltando nesse processo todo, né, enfim, muito convite, porque a mão de obra também é escassa, né, e principalmente nessa área de segurança digital, porque você tem uma parte que você consegue ter conhecimento, que é a parte acadêmica. Quando você vai, faz cursos, tal, você passa a entender tecnicamente como aquilo funciona, como criar proteções dentro de um software, dentro de um hardware. Mas tem uma outra área que isso só a vida te ensina, que é a parte do modus operandi, seja do hacker, seja do fraudador. Isso você tem que estar no dia a dia. Que é o que a gente pode chamar de engenharia social? É uma das formas, né? A engenharia social é a forma mais utilizada para você fazer uma invasão, né? Então, você tem um profissional que ele conheça hardware para garantir que tua rede, tua infraestrutura esteja segura. Que conheça a parte de software, como você blinda o teu software, né? E que conheça o modus operandi do crime, é muito difícil. É raro. Já falando nisso, então, se tem um profissional no Brasil que pensa em imigrar e tudo mais, é um dos caminhos, uma necessidade do mercado americano. Profissionais da sua área conseguem um visto de habilidades extraordinárias, especiais, com toda certeza, né? Consegue, inclusive tem não me lembro se é um memorando, o que é, da Casa Branca de 2020, falando sobre isso. Abrindo espaço para profissionais da área. Que é um mercado que os Estados Unidos investem fortemente. E querem bons profissionais. Que entra na categoria de STEAM também, né? Sim, total. Sim.
Mas também tem o outro lado, tá, Bia? Não é uma exclusividade dos Estados Unidos a falta desse tipo de profissional. É no mundo. Porque, como eu disse, eu até contei um pouquinho da história aqui. Na Índia não falta, não. Cara, inclusive na Índia. Se você vê os números de fraudes na Índia, são absurdos. Então... Não, tô falando, tu viu aquele caso do indiano que trabalhava para 4 empresas de TI? Aí ele foi demitido? Tá ligado? Sim. Eu não vi isso aí, o que foi? Não, o indiano ele trabalhava de home office com TI, só que ele trabalha para 4 empresas simultaneamente. Durante anos. E ele entregava. Só que descobriram aí, demitiram ele. Tadinho. Você vê que... Não, ele fazia o trabalho dele direito. Não, tipo assim, não era trabalhar para as 4 que eram concorrentes e pegar informações de uma. Não era fraude. Ele trabalhava direitinho em todas. Ele dava conta. É muito doido. Os indianos são punk nessa área. Não, os indianos, eles são muito conhecedores de tecnologia. Existe, talvez, aí uma... a gente acha, né, que não, os indianos invadiram tudo. Não, eles são realmente especializados. São muito bons, né? E, obviamente, tem um custo de mão de obra mais barato. Né? Pelo volume de pessoas. Mas existe mão de obra extremamente qualificada na Índia. Extremamente qualificada. Existe mesmo. Tá? Me perdi onde eu parei aqui. Bom, falando da falta de profissionais. Sim. A gente tava falando que se tem profissionais na sua área, né, no Brasil, que desejam emigrar, esse é um excelente caminho, porque o mercado aqui tá precisando, né? Não só aqui, como todos os outros, mas a maioria das pessoas querem migrar pra cá. Né? Com certeza. E aí, nesse período, né, que eu trabalhei nessa empresa, eu recebia muitos convites, principalmente de banco e tudo mais. E aí, eu sempre tive aquela vontade de abrir a minha empresa aqui. Eu tive uma empresa no Brasil que era de tecnologia, mas não especificamente de segurança. E eu sempre quis fazer esse tipo de empreendedorismo, né, nessa frente. Principalmente para ajudar a sociedade, tá? E aí, o ponto da virada foi... Eu fui num escritório de contabilidade que eu precisava fazer imposto de renda, não sei o que e tal. E no que eu entrei na sala de reunião, eu vi um teclado com usuário e senha colado na etiqueta no teclado. Nossa senhora! O que eu pensei ali? Eu tomo tanto cuidado com os meus dados, né? E a gente sabe, quem trabalha nessa área, que atualmente um dos principais problemas, inclusive governamental, não está no núcleo do processo, ou seja... Por exemplo, aqui, né? A gente tem o governo dos Estados Unidos que ele tem dinheiro, digamos, infinito para se proteger. Porém, se a cadeia de suprimentos, se a cadeia de fornecedores não estiver igualmente protegida, esse cara vai ser invadido. Né? Então, esse canal de entrada é um dos mais utilizados hoje em qualquer segmento. E aí, quando eu identifiquei aquilo, eu falei, eu posso me proteger o quanto eu quiser. Tá furado. Existe um problema cultural que quem cuida dos nossos dados não tem ideia do que tá fazendo, né? E aí no fim... Gente, não era a Flow, tá? Não. A Flow nasceu com o cuidando de tudo. Não era a minha. Não éramos nós. Não. Não, e é engraçado você falar, queria só falar uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas vocês já repararam em caixa eletrônico que a maioria dos botões é de metal? Já viu? Sabe por quê? Você deve saber por quê, né? Eu cuidei de caixa eletrônico lá no banco. Sabe por quê? Não. Por causa da condução de calor. Porque, por exemplo, quando você digita sua senha, se uma pessoa atrás de você vier com uma câmera térmica, se não for um bom condutor de calor, ele consegue ver quais os botões que você apertou. Com aquelas luzinhas que consegue ver os dedinhos. A câmera de celular, que você pluga no USB do celular com a câmera térmica, ele consegue ver se não for um bom condutor de calor, o seu dedo ele esquenta ali. Pela câmera, ele vai conseguir ver quais os botões que você apertou. Olha lá. A câmerazinha chama QR. QR. Você pluga no seu celular. Ou seja, e ela... gente, se não for de metal, você digita e já faz assim. E já vou dar outra dica. Passa um gelinho. Já vou dar outra dica. Você que adora colocar aí aquela fechadura de código para entrar em casa, só se for de borracha. Se for aquela de espelhada, esquece. Aquilo dá para saber. Você elimina ali, são 9.999 chances de acertar. Se a pessoa vai lá com uma câmera dessa, consegue pegar 4. Então você já diminui para 99 tentativas. Passa a mãozinha também toda vez que digitar sempre. Passa o gelinho. Não precisa ser gelo, você só faz assim, ó.
Esquenta Não, tudo. Eu botei dessa, mas não foi a espelhada, né? Mas eu salvo com o meu celular. Pô. Boa. Oh, eu não faço isso não, aí. gente. Nossa, Eu boto a digital ali. Aí o Renato deixa na casa dele lá a rede aberta, quando os amigos chegam, pô, não, a senha é tal. Não, tem 3 redes lá. É. Inclusive, são duas Fofinho pra é todo mim paranoico. e uma de rede de convidada. Olha. Isso aí, tem que ficar apartado. Ó, tá de bobeira. Isso mesmo. E nada de lâmpada da China, hein, pelo amor de Deus. Não, lá na casa só Rio. Só Certo. Felipe Gil. Depois a gente conta o que tem nessas lâmpadas e devices fiquei aí. curiosa agora. Igual as fofocas do BID, né? Não, deixa eu contar mais um caso engraçado, rapidinho. Muito rápido, juro. Cara, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a minha esposa ficou 4 meses no Brasil ainda, pra resolver nossas coisas, né? Tipo, vender tudo. Só que lá, eu ainda tinha. A minha casa era mais ou menos automatizada também. Botei umas luzes da Rio. Quando eu dava de noite, cara, eu ficava no meu celular, botava a luz vermelha, ficava apagando assim, era pra assustar ela. Coitada. Ela tava sozinha. Fofinho, isso é Ela muito achava- ruim. Aí ela mandou mensagem: ai, fofinho, ai, fofinho. Que maldade. A casa tá falando. Apagando, a luz tá vermelha. O Ghost. A TV ligou sozinha, meu Deus. Essa é coisa de fazer com a esposa. É porque ela não queria vir. É. Aí ele começou a falar: não, ela vai vir de qualquer jeito. Olha, vem logo. A casa tá amaldiçoada. Não, mas volta à história, desculpa. Não, e aí, ali foi um ponto de virada, né? Quando eu vi usuário e senha no teclado, eu falei, não, tem uma questão cultural aqui. Tem o mercado precisando dos meus serviços. Exatamente. E outra coisa, a gente precisa de alguma forma colocar a população por dentro do que está acontecendo, né? Porque, infelizmente, a tendência não é melhorar. Os números mostram que, assim, tá piorando e tá piorando numa velocidade absurda. Mais um ingrediente que fez, na verdade, explodir essa questão de fraude e ataques: inteligência artificial. Nossa, com certeza. Que antigamente se demorava aí dias para você ter a construção de um programa que fizesse um ataque, você tem isso em segundos agora, né? Pro bem e pro mal, porque também... E eu acho que a gente também tem um outro viés aí, que tudo vai ficando muito mais prático, tudo mais automatizado. E isso vai completamente de encontro com a segurança, né? Quanto mais prático, mais simples são as coisas de mais automatizadas, menos seguras elas são, né? Você sabe qual é o grande problema e o grande diferencial da Iron Gate, que é a empresa que eu fundei? É saber e conseguir colocar numa balança, equilibrar a balança entre produto e segurança. Tá? Qual que era o nosso maior problema no banco? O banco quer vender produto, né? Todo mercado quer vender, ele quer vender. E quando chega pro cara de segurança, o cara de segurança cria tanta barreira que pode inviabilizar aquele produto de ir no mercado, né? E com o tempo, eu aprendi que a segurança nunca pode ser a palavra não. Nunca. Ela tem que ser sempre a palavra sim, mas com ressalvas. E quem determina essa ressalva não sou eu, não é o profissional de segurança, é o dono do produto. Vou dar um exemplo aqui. E esse é um diferencial da Iron, tá? Mostrar para quem nos contrata que, assim, tá na sua mão. Você sabe o risco que você quer e pode correr, né? Então, por exemplo, um banco, ele quer fazer um produto de empréstimo, né? Não é o cara de segurança que tem que falar para ele, você pode correr tal risco ou tal risco. Depende do que o banco quer e do que ele tem como ativo naquele momento. Vou exemplificar. Ele tem 50 bilhões aí para emprestar, tá? Mas ele não quer correr risco. Então a gente coloca todas as proteções para que ele, dos 50 bi, ele vai fazer um empréstimo aí, sei lá, no máximo de 20, porque ele não vai conseguir operacionalizar tanto quanto ele poderia, mas ele não está correndo risco. E aí o processo fica mais burocrático para esse empréstimo acontecer. Agora imagina que ele tem lá uma reserva de 100 bi, mas ele vai fazer os mesmos 50 bi de empréstimo. Ele fala, olha, esse 50 bi é para risco. Então a gente elimina várias camadas de segurança, ele corre um risco maior, só que ao invés dele emprestar os 20, ele vai emprestar os 50. Pode ser que ele perca 10, por exemplo, né? E tá tudo bem, porque ele ganhou 40. Sim. Entendeu? É muito melhor do que os 20, só que ele ia ganhar ali e ia correr menos risco.
Então, quem determina o quanto de risco que quer correr é o cara Sempre do vai produto. ser. É o cliente, no caso. É o cliente. Uhum. A grande maioria das empresas de segurança, quando você contrata e fala, olha, eu preciso da tua consultoria, ele vai te falar o beabá, ele vai te falar assim, olha, você precisa criar essas camadas de proteção, porque ele não conhece do teu negócio. E eu acho que isso é um diferencial da Iron. A gente... Eu acho concordo totalmente, assim, porque tem muita coisa que você traz, às vezes, que a gente fala, né? Pô, isso vai impactar a operação assim, assim, assada. Aí você, então vou pensar e vou trazer outras situações. Porque, realmente, impactar a operação é algo que você acaba, né? Poder deixar de fazer venda ou atrasar um processo que poderia ser de 5 minutos para 2 horas e meia, ou qualquer coisa assim, entra em custo e, pô, você trava uma operação. A Bia é cliente da Iron, né? Então, Fala, isso aí não dá não, pelo amor de Deus. quantas vezes você falou, porra, mas é só liberar o acesso, libera aí. Aí eu falo, não, eu posso liberar, Dá outro mas eu preciso jeito. que vocês saibam, que você saiba o que a gente tá fazendo. Tem esse risco, não é? Esse risco. E ela toma a decisão, se Ou vai às fazer vezes ou não. Então, entender da operação, fala, vou procurar outra saída então. Isso. Né? Pra exatamente. manter a segurança e conseguir atender a necessidade da empresa. A gente já teve um caso anteriormente, aí você vai lembrar, questão de transacionar, que é diferente do Brasil, né? No Brasil, se você tiver ali uma autorização, tá valendo, aqui não é bem assim, a gente teve que pensar numa outra solução. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é muito importante, né? A segurança, ela não tá ali para determinar nada, ela não pode ser o lado da balança mais forte. Uhum. Ela tem que trazer o equilíbrio. E esse é um desafio. Porque para o usuário final, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ele só quer que seja rápido, né? E uma coisa que você tem que pensar também, que sempre o elo mais fraco é sempre o lado humano. Como o exemplo do login da senha colado no post-it. Você pode ter todas as barreiras de segurança. Mas se o cara faz aquilo, não inviabiliza. Não faz sentido nenhum. É melhor botar sem senha. Vou até contar um caso que popularizou. Bota sem senha, ótimo. Que popularizou aqui, né? Na Flórida, infelizmente. Aqui, para quem não conhece, quando você vai estacionar o carro na rua, é automático. Tem um postezinho ali. Um parquímetro. E aí você vai lá com o seu celular, você pode colocar o seu cartão para pagar aquele período que você vai ficar lá, né? É um pré-pago, né? Você paga antes de estacionar. Ou então você tem um QR Code que você vai lá com o teu celular e faz o escaneamento e faz o pagamento. Um grupo começou a fazer o quê? Colar um adesivo com um QR Code fake em cima do QR Code da prefeitura da cidade. Assim, só para o pessoal entender. É como se botasse um QR Code de um Pix. Isso. Né? E todo mundo que ia pagar o trânsito, na verdade, não estava pagando o estacionamento, estava mandando um Pix para essa sua conta fraudulenta, né? Era pior que isso, Renato. Por quê? Porque quando ele fazia a leitura, Nossa. ele ia para uma tela para você baixar um app. Putz. Que era o app do fake software. Você tem que colocar lá a vaga. Aham. Só que não era isso, né? Era um malware. E era todo roupado do... Total, igualzinho da marca do... Nossa. Então você baixava aquele software, colocava teus dados, não sei o quê, cartão, tudo, né? Botar fogo no parquinho aí. Tinha pra iPhone também ou só pra Android? Os dois. Pô... Os dois, e aí pronto, você tá hackeado. Então tudo que você tem no seu celular torna-se, digamos, público, né? Assim, não é público porque tá ainda numa redoma ali que os hackers vão trabalhar aqueles dados, né? Mas que aí vai para dark web, vai para uma série de banco de informações aí que serão vendidas em algum momento. Mas, então assim, coisas que já começam a acontecer aqui. Impensável há 5, 6 anos atrás. Não, e você para pensar, tirando a parte de... Se bem que eu acredito que hoje você desenvolver um software é mais simples, né? Mas foi uma ideia muito simples. Muito simples. Muito simples. É muito simples. Não foi nada muito mirabolante. Não. Mas mesmo para você... Mas você vê que sempre a praticidade leva essas coisas. Porque se você tem no parquímetro lá uma placa dizendo baixe o aplicativo oficial, assim, assado, pô, os caras trocarem uma placa, é um rolê. Agora não, é um adesivo. QR Codezinho, que é um quadradinho que tá ali e tal. Tá vendo? Isso é uma lição pra gente que reclama que nos Estados Unidos usa fax ainda. É porque é seguro. É o que eu falo, velho. Esse cara aqui é o medo.
Bom, e aí, enfim, Nossa, roubaram pouco. não sei se vocês perceberam, tiraram o QR Code pra baixar o app de todos os parquímetros. Será que eu tenho app fake? Acho que não. Ai, eu vou olhar. É melhor tu deletar o app. Então. Deleta o app. Deleta o app e estaciona no Publix. É o que eu faço. Tudo errado, meu. É o que eu faço. Então, essas coisas, assim, de dia a dia, de modus operandi, é muito triste que eu vou contar, Tem tá? um caso das empresas de contabilidade na pandemia. Aquilo foi bizarro. Sim. Os caras montaram uma empresa de contabilidade, na época só dos impostos, a empresa era fake, né? Sei lá, made in India, algum lugar assim. E aí garantiam um refund máximo, porque na pandemia não tava dando só crédito, tava dando grana. Nossa. O governo ajudou Aquela financeiramente. Financeiramente, tinha família que pegava 10, 15, 20 mil dólares. Se você tinha Covid, se você ia preenchendo lá um monte de coisa na declaração, você ia ficando com um refund de dinheiro, não de crédito, muito alto. Essa empresa... Dava cheque pra casa. Essa empresa fez não sei quantos mil impostos. Você pediu de todo mundo. Não, fofinho, você não tá entendendo. Aí eles fizeram os impostos fraudulentos, porque as pessoas também concordavam em ter o máximo refund, que aí também você tá assinando. Só que depois que assina aqui, não vai direto pra Receita, vai pro software da empresa. Aí os caras simplesmente colocaram a conta bancária deles pra receber os refunds. Isso mesmo. Milhões, bilhões, milhões, Desviados, milhões, pessoal. milhões de desviados dessas pessoas. As pessoas começaram a reclamar na Receita que não caiu o refund nunca. Quando a Receita descobriu quem que foi processado, todos os contribuintes. Com peso de ir pra cadeia, porque eles falsificaram os impostos. Ou seja, qual foi a lição? Fizeram errado, ainda tomaram... Fizeram errado, tiveram que devolver o dinheiro. O contribuinte teve que devolver o dinheiro. Nossa, que eles nem receberam. Que eles nem receberam. Feito mesmo também. E olha, você vê, mas é um negócio assim, até hoje ninguém nem sabe onde estão esses escritórios. E aí, vou te atualizar dessa notícia, né? Desse processo. A IRS, que é A Receita Federal a Americana. Receita Federal Americana, ela bateu o recorde, estamos em setembro, né? Ela já bateu o recorde de fraude da história. Aí, tá vendo? Esse ano, De fraude, você tá dizendo assim, dela se ter sido fraudada. dela ter sido fraudada. Isso foi detectado, né? Foi, isso Não, tô falando assim, fora os que não devem ter sido ainda. Ah, com certeza. Como? Né? Tipo um desse? Mas no mesmo processo, foram criados vários escritórios de contabilidade ao longo do ano passado e eles aplicaram para como é que se fala? De imposto. Me fugiu o nome. Declaração de imposto de todo mundo de 2025. E começaram a receber. Mesmo processo. Então não foi só na pandemia. Eles aprenderam na pandemia como fazer. E aí, como as coisas são um pouco mais lentas, como eu estava comentando, né? Para você criar camadas de proteção, eles reaplicaram o golpe esse ano. Porque eles já tinham todos os dados de todos os contribuintes. Exato. Olha que bizarro. E Você vê como é importante você entregar seus dados num escritório de confiança. Não, mas não tenha dúvida. Cara, Eu vou te falar, e não só isso também. o povo faz pela pessoal- internet, nesses softwares, nesses sites e o também. povo também quer ser esperto, quer tirar vantagem também, né? E acaba acontecendo. E às vezes não Em quer todos os pagar, mercados. Renato, Não, mas- coisa de, sei lá, não vou falar um valor aqui, mas quer pagar algo que não justifica, sabe? Não vou economizar aqui, sei lá, $100, $150. Cara, paga. Exatamente. Paga Aí para um pede 10 mil. escritório competente Que tem segurança que dos tenha seus segurança dados. dos seus dados e tudo mais. Principalmente, né, brasileiro que uma parte está no Brasil, mas precisa fazer declaração aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, nem aqui ele tá. Cuidado com os seus dados. Você E aí os realmente tem que caras se replicaram proteger. o golpe, então. Aí replicaram o Bom, golpe. a Receita, entre aspas, não perde dinheiro porque esses contribuintes vão Vão continuar acabar tomando pagando. na cabeça. Né? Ela vai atrás Sabe do- que vai rolou atrás do também? contribuinte, né? Você lembra quando eles estavam fazendo aquelas carteiras de para os Ubers, que teve um monte de gente que não podia ter licença de Uber e estava recebendo o aplicativo? Tinha uma galera vendendo isso na Califórnia? Eu lembro de tá Você lembra dessa história? Conta do Uber. Conta do Fake. Conta do Uber. Só sim. que essa conta do Uber fake era roubando o social, os dados de alguém. Aí essas pessoas, que são as pessoas corretas, começaram a receber, fazer os seus impostos e bloqueava, porque cadê o 1099, né? Que é o Do Uber. documento que o Uber
manda do seu recebimento, né? Quando você trabalha para alguém, você recebe um informe de rendimento no começo do ano. O cara nunca recebeu e fala, mas que Uber? Eu nem Uber sou. Nem trabalho com Uber. Nem trabalho com Usaram Uber e os tal. dados dele, Usaram né? os dados dele para essas contas falsas e tudo mais. Então, assim, é muito fácil. Aqui, fraude é um negócio. O pessoal do parquímetro aí que perdeu. Brincadeira, né? Porque a sociedade aqui, ela é muito baseada na confiança ainda, né? Então, você não tinha algumas regras, algumas proteções que pra gente, né, infelizmente, pra nós brasileiros, são básicas, aqui nunca foi aplicado, porque não precisava, ou eles entendiam que os Estados Unidos é um país extremamente rico, né? Então, quando você coloca numa balança, eu vou gastar X milhões para criar essa proteção, putz, eu não preciso, porque minha perda é tão pequenininha aqui, não faz sentido. Acontece que começou a desbalancear, começou a criar um processo onde, opa, tá muito preocupante isso. Esse exemplo da IRS fez com que eles, este ano, pela primeira vez, eles estão fazendo diligência em escritórios de contabilidade. Eles Até que enfim. Eles vão lá, eles entendem primeiro ver se não é fake o escritório. E se o escritório realmente for real, funciona, tudo certinho, eles procuram entender qual é o processo de segurança de dados que o escritório tem. Se não estiver dentro das normas da IRS, eles multam com risco de fechar. Ah, tá Agora, certíssimo. certíssimo, porque tem. E o quanto de escritório que nem existe? Que é tudo online. Uhum. A gente teve casos de pessoas. A Bia, teve um cliente meu que abriu em offshore, né? BVI, paraísos fiscais. Abriu empresa tal, num site, pagou $2.000. A pessoa quer fazer uma offshore e tal, quer gastar nada, né? Pra proteger o patrimônio da vida dela. Mandou todo o documento, tal, mas agora não consegue contato. Você consegue em BVI descobrir? Eu falo, não. Porque em BVI não se descobre nada, justamente porque é um dos lugares mais seguros de proteção de dados. Ah, mas e como é que ele vai saber se ele tem empresa aberta ou não? Eu falei, ele pode ter certeza que ele tem, mas ele é laranja de alguém. Porque a pessoa submeteu todos os documentos, assina tudo, é uma papelada deste tamanho. Normalmente uma pessoa assim é super ficha limpa, né? Sim. Porque pra você conseguir abrir uma conta nos paraísos hoje, você tem que ser uma pessoa criminosa, as coisas não consegue mais abrir. E aí, só que aí, o que acontece? Esses sites mirabolantes, tudo muito barato, tudo muito fácil, você manda tudo e aí, acabou. Que a gente aprendeu de novo aqui, o barato que sai caro. Muito. Dá um pouquinho, você acaba botando em risco todo o seu patrimônio, por exemplo. E às vezes esse site, assim, fica mó famoso, tá? Eu já vi empresa que é bagunçada, mas bagunçada mesmo, patrocinar grupo gigante. E que tem um monte de dor de cabeça com acesso às incorporações nas offshores, mas tá lá atrelado. É igual essas bets, às vezes, né? Nossa. Coloca o nome num famoso, tal, o famoso também ele nem sabe, só vendeu um patrocínio de um evento e a galera cai nessa. Então, assim. Essas empresas de Bitcoin também que estouraram, um monte quebrou. Meu, vai atrás mesmo. Um monte quebrou e um monte tinha outras intenções. A maioria tinha outras intenções. Sim, entrar nessa história então, Nossa, vai até amanhã, a gente vai até amanhã o podcast. Porque muitas empresas fizeram a captação de recurso, né? Prometendo, e assim, você faz um investimento inicial para você ter um software apresentável, né? Para você poder convencer aquele teu cliente de que tá tudo bem, de que é uma empresa idônea, mas por trás não existia absolutamente nada. Não. Nada. Captou o dinheiro e simplesmente sumiram. Então isso aconteceu demais, mas demais. Não, mas pela própria, como é que fala? Ciência do Bitcoin, né? O próprio fundamento dele, né? Facilitava muito isso. Exatamente. Né? Exatamente. Por isso que agora também aqui saiu, né? Foi oficializado a regulamentação das criptos, né? Eles já declararam isso, né? Porque também não adianta você lutar contra, né? Você tem que... Não, você tem que se adaptar. Você tem que adaptar teu regulamentar. mercado, mas tem também outras coisas. É lógico. Por detrás disso, envolvidas, né? Assim, tem uma questão da moeda, de não colocar a moeda em risco, a moeda não cripto, a moeda atual, né? O dólar em risco e tal, porque, querendo ou não, a criptomoeda, ela tem um potencial de se tornar a principal moeda no mundo. A facilidade que você tem de operar com ela e a segurança que já existe hoje
ela pode sim se tornar a mais usada no mundo. E isso seria muito ruim Pro dólar. para o dólar, né? Então você perde o teu poder de negociação se isso acontecer. Uhum. Então por isso que, de fato, né, as pessoas que estão lá agora, elas entendem do que estão falando sobre isso e têm procurado evoluir nessa questão financeira, né, e jurídica também, para começar a transacionar com criptomoeda. E eu acho que a própria natureza das criptomoedas já mudaram um pouco, porque elas já estão dentro do sistema. Antigamente era uma Sim. coisa totalmente apartidária, né? Tipo assim, totalmente fora do sistema. Hoje já não é mais, né? Hoje você consegue até rastrear algumas operações. Isso que eu ia Bitcoin. comentar. Um tempo atrás, tudo se fazia em Bitcoin porque, enfim, ataques de ransomware, por exemplo, que envolve aí milhões, né, de dólares, tudo era via Bitcoin. Ainda é hoje porque ainda é a forma mais fácil que eles têm de receber o dinheiro. Mas hoje sim, a gente já consegue rastrear, saber de onde veio, para onde foi. Tem todo um processo que leva tempo. Também não é assim de, 10 minutos tá pronto. Não. Tem uma investigação, tem todo um processo técnico complexo, mas você consegue chegar lá. Tem algumas dificuldades, dependendo de quem está envolvido aí, quais são as plataformas que estão envolvidas, mas se a gente pegar as maiores aí, Bitcoin e tal, a gente consegue fazer um rastreamento do processo. Já estão no sistema, né? E isso até deu uma certa liquidez, né? Hoje você consegue, antigamente, quando você tinha um Bitcoin, você não conseguia transformar isso em dinheiro tão facilmente, Não. né? Dinheiro que eu digo padrão, né? Como Sim, uma sacar moeda, mesmo. né? Moeda. Hoje você já consegue com uma facilidade enorme. Sim. Muito rápido, né? E rápido. O avanço disso foi muito rápido, é. né? Rô, pra quem tá nos ouvindo e é da sua área, assim, quais foram as dificuldades de empreender na sua área aqui nos Estados Unidos? Quais são as principais diferenças no mercado? Olha, eu primeiro vou falar algo que é muito positivo, né? Principalmente para o brasileiro. O brasileiro que está nessa área e que pensa em vir para cá, saiba que se você trabalha nesse processo já, nesse campo, você está à frente de muita gente, pelo que a gente vivencia no Brasil, né? Então, quando você chega aqui e começa a contar algumas situações que você passou lá, o pessoal aqui chega a não acreditar. Vou dar um exemplo rápido antes de... A gente fez um processo, eu fiz um projeto lá, chamado de biometria comportamental. O que é isso? Então, a gente tem a biometria facial, né, digital e tudo mais. Só que a gente percebeu que só isso não era o suficiente para garantir que aquelas transações acontecessem de forma segura. Então, quando você está no app, ele pede para você tirar uma foto, ou então pede para você colocar a tua digital, não sei o quê. Para o usuário final, fala, pô, ele já sabe que sou eu. Mas na verdade não. Existem máscaras, existem formas de você fazer o bypass da digital, existe uma série de coisas. A biometria comportamental, para quem entra nos aplicativos do banco e vai fazer a transação, hoje a gente pega várias informações que não são comuns para o usuário. Por exemplo, a forma com que eu digito é completamente diferente da forma com que você digita. O lugar que eu sempre, quando eu entro no aplicativo, qual que é o primeiro lugar que eu clico? Exato. É tipo isso, né? Aonde você usa o teu celular normalmente? No trabalho? Tá bom, eu consigo saber quais são as redes de Wi-Fi que tem em torno de você. Você não precisa nem estar conectada, mas eu consigo garantir que quem está fazendo aquela transação, de fato, é você. Porque existe uma habitualidade naquilo, né? Quando eu contei desse projeto para um grande banco daqui, o cara falou, cara, vocês são fissurados no Brasil, não precisa de tudo isso. Isso foi há 3 anos atrás. Agora você tá implantando lá no banco. O cara é meu cliente. Entende? Então, assim, são coisas que a gente já tinha necessidade de fazer no Brasil anteriormente e que agora começa a chegar aqui. Porque agora começou a perder muito dinheiro nesse processo. Foi o que tu falou, desequilibrou a balança, né, do risco. Desequilibrou, exatamente. Rô, e você sabe alguma coisa da lei Magnitsky aí que foi aplicada, assim, sobre as transações bancárias, como que eles agem nos bancos, quais são as consequências bancárias, como que eles conseguem, tipo, vou
banir um banco, vou processar um banco X que tem operação em outros países. Você manja alguma coisa disso? O que eu conheço, assim, não é muito profundo, tá? Mas, assim, o que eu conheço da parte de processo bancário. Tá todo mundo conectado no SWIFT, né? Que é uma operação unificada entre todos os bancos, em que os Estados Unidos, ele é o centralizador. Então, todos os bancos que desejam continuar conectado nessa malha precisam seguir algumas regras colocadas pelos Estados Unidos, tá? E a partir do momento que alguém é considerado fora dos padrões, né? Ele é simplesmente desplugado. Ele é desplugado. Ou então, paga a multa. Não, mas a multa é só olha, me desculpa, eu não sabia. Tá bom, então você paga essa multa. Agora, se você insiste naquilo, não, você sabia e você Então, vai ser por isso desconectado. que ele tem esse poder. Porque Sim. o sistema que gere o mundo bancário é aqui. Eu vou dar um exemplo. A Rússia... Legal, né, Fofinho? E não só isso, acho que as empresas também, as grandes empresas de bandeira de cartão de crédito, de software, Não, mas é são que eu todas achava, tipo assim, na americanas. minha cabeça, assim, sem entender a parte de tecnologia, era tipo assim, essa operação vai ser impactada no Brasil. E na verdade essa operação vai ser impactada no mundo. Porque é como se você não tem Você mais fica acesso ao desplugado. sistema, entendeu? Por isso Foi que... o que fizeram com a Rússia. Isso. Lembra da Rússia, quando começou a guerra? Guerra com a Ucrânia. Desplugaram ela ficou sem conseguir fazer transação com praticamente todas as pessoas do mundo. Aí eles Em ligaram vias com a comuns. China e Vias fizeram... comuns, Em vias comuns. Usaram o software chinês que tá bombando aí. Sempre se dá um jeito, Bia. Então, assim, correram para criptomoeda, correram para fazer transações com moeda do Oriente Médio, da China. Então, sempre tem um processo. Eu não gosto muito de entrar em política, porque cada um tem uma opinião, cada um, né? Mas qual que é o grande diferencial na questão do BRICS e tudo mais? Se o mundo começar a criar outras plataformas de transação, você não consegue mais aplicar esse tipo de Sanção. sanção. Nem sanção, nem poder de negociação também, né? Nem Que é o poder de principal. negociação, exato. Então você perde o teu controle. Então, quando a gente acha que simplesmente o que está em jogo é porque estão se unindo ali, não, tem muito mais coisa por trás. Maior, exatamente. O poder que existe E fora centralizado. que você tá dando poder assim, não é questão de falar de política, mas a gente tá num país democrático. Se eu tô num país democrático é porque eu acredito em democracia, certo? Então, como que eu vou estar num país democrático utilizando uma plataforma de um país ditatorial? É bizarro, né? Porque tudo que é ditatorial é sim, sim, não, não, e sou eu quem decido. Então, você abre porta para o teu país transacionar e aí você tem acesso, você tem dados, você tem controle, você tem tudo. Porque os bancos hoje têm o quê? Todas as informações de todo mundo. Não, e isso assim... seria um impacto muito grande no modus operandi de qualquer coisa que a gente vier a fazer, né? Se isso passa, por exemplo, sair do controle dos Estados Unidos para o controle da China, por exemplo, onde Pequim tem sempre a palavra final sobre tudo. Exatamente, que é o que tá sendo proposto, assim, tipo, é assustador mesmo, mesmo. Então, assim, é por isso que eu falo, tem muita coisa por trás, né? Não é só uma questão de, sou a favor ou sou contra, seja dessa plataforma, de qualquer outra. Tem muita coisa envolvida. E você me perguntou quais são os desafios, né? Aí eu comecei contando aqui que a mão de obra é um desafio. Verdade. Tá? Não tem gente para trabalhar. Quando eu preciso contratar alguém, vocês não têm ideia. É um Deus nos acuda. É muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Então esse é um desafio. Mas eu vou falar para vocês que o meu maior desafio hoje é quando eu sento com um provável cliente, que na verdade eles que me acionam na maior parte das vezes, tá? E eles se tornam meus clientes, infelizmente, Na dor. quando já aconteceu. Aí, A maioria dos mercados é sempre assim. Aí quando já aconteceu, desesperado, não abre a tela do computador, já tá lá aquela mensagem de, olha, você foi hackeado, um ransomware entrou, enfim. Aí eles me ligam desesperados para, olha, custe o que custar, me resolve. E nem sempre dá para resolver numa situação Na verdade é essa. Pelo tamanho do prejuízo, né? Então, até um recado aí pro pessoal que tá assim, se é qualquer pessoa de segurança, se for o Bill Gates, qualquer um, tá? Pensa aí no Elon Musk. Se alguém falar para você,
compre o meu serviço que você vai estar 100% seguro, foge desse cara. Ele não sabe o que tá falando. Não sabe. Não sabe. Ele é um vendedor. Ele não é um profissional. Porque enquanto ele tá falando isso, já tem gente criando novas formas de fazer o ataque. Então não tem como, é impossível, tá? Então meu maior desafio hoje é conscientizar as empresas de que elas são vulneráveis. Elas não querem contratar um serviço, seja meu, seja de qualquer outra empresa de segurança, porque ela acha que é um gasto desnecessário, né? Eu tenho um cliente que é um dos maiores, é uma das maiores empresas de instalação de painel solar dos Estados Unidos. Não é da Flórida, é dos Estados Unidos. Ele chegou para mim quando ele perdeu a lista inteira de cliente dele. Nossa. E um dos concorrentes não parava de fechar negócio com aqueles leads. Então eles me acionaram e falaram, olha, eu acho que me hackearam. E aí fui lá, fiz todo o processo, né, de entendimento e tal. É aquelas coisas básicas, né, que acontecem em quase todo lugar. Senha da rede local é a mesma para os funcionários, para o guest, é tudo igual. Então assim, máquina aberta. Eu brincava numa outra empresa aí, né, que olha, se parar um carro, se estacionar aqui na frente, no teu estacionamento, ele entra no teu computador. E eu falando com a presidente da empresa, né, eu até lembro que ela falou assim, não, mas é tão fácil assim? Eu abri meu celular. Eu falei, não, tá aqui, ó, teus arquivos. Eu falei, nossa, precisamos nos proteger. Poxa, Agora, né? Agora. Então, esse é o meu maior desafio, de verdade, Bia. É assim, a parte humana. É conseguir mostrar para as pessoas e para as empresas que elas estão vulneráveis. E aí a gente sempre entra no foco de quem de quem a empresa tem foco, né? Tipo, aqui a gente fala muito que o foco é o cliente, né? Então, assim, se você tem o foco no cliente, você tá muito ligado nisso, né? Porque nem fazendo tudo isso, você tá 100% seguro. Então, imagina não fazendo lufas, né? Nada, né? E são, assim, hoje todo mundo tem, né? Os dados muito importantes dos clientes, né? Normalmente, até uma empresa de painel solar. Como tem benefício do governo atrelado. Exatamente, Bia. As pessoas, elas submetem social e tal. Então, assim, você vê que parece uma besteira. Não é. Você tem tudo das pessoas ali. Você tem dados bancários, você tem número de cartão de crédito, você tem tudo. Tudo lá. É impressionante, né? A quantidade de coisa dá pra fazer. Mas, ó, já estamos com 1 hora. Estamos chegando no final do episódio aqui. Mas agora chegou a hora que eu mais queria. Eu quero que tu conte o caso mais cabuloso assim, que você já enfrentou, que você descobriu. Olha, teve um que é emblemático. Não é nada bombástico assim, mas esse mexeu muito com a gente, porque... Rapidinho, isso foi aqui ou no Brasil? No Brasil. Tá. Esse foi no Brasil. O que aconteceu? Alguns milhões que sumiram assim em coisa de 15 segundos. Nossa. Tá? Quando você tem um processo, uma fraude bancária e no Brasil as contas de empresa PJ, elas são alvo pelo volume, né, de transação. E aí a gente tem um processo que a gente chama que é de namorar contas, né? O que é isso? É quando o hacker, ou então aquele criminoso, né, ganha o acesso numa conta de determinada empresa, ele não vai e ataca. Ele não faz naquela hora. Por quê? Porque ele namora aquela conta. Às vezes ele fica mais de 1 ano acessando a conta para poder entender qual é o momento que vai ter mais dinheiro ali para ele fazer o ataque. Então por isso que eu falo, quem tem aquela ideia de que o hacker é aquele nerd que tá atrás da mesa ali, cara, isso daí é coisa de 20 anos atrás. Hoje em dia a gente tá lidando com crime organizado, né? Então, ele não tem pressa. Ele quer fazer o melhor ataque. Aí uma determinada empresa tinha ali o pico de volume dela no dia 18 de todo mês, né? E foi dado um acesso para um determinado usuário que vazou a senha, mesma senha que usava para o e-mail, mesma senha que usava para tudo aí,
E aí, Padrão, né? e aí, em algum site vazou, né? E foi exposto. Eu não vou lembrar exatamente o valor, mas era milhões, assim, uma coisa absurda. Nesse dia, como foi feito? Você não consegue sacar na boca do caixa milhões de reais, Sim. certo? Só que eles pulverizaram em contas de laranja. Nossa. Então, em coisa de 15 segundos, várias agências no Brasil inteiro tiveram saque. Nossa. E isso em espécie. Em espécie. Nossa, imagina quantas pessoas foram mobilizadas pra aplicar esse golpe. Entende como o negócio é realmente crime organizado? Aham. Então, ao mesmo momento, fizeram a transação para conta, as transações para as contas dos laranjas, né? E já tinha gente na boca do caixa esperando Nossa. para fazer o saque. Você Você não consegue. imagina, e não só a pessoa, imagina, devia ter conluio até com a pessoa, próprios funcionários de alguns bancos Pode também. acontecer. Sim. Pode acontecer. Porque, assim, não tem como as pessoas estar no mesmo momento, na mesma hora, assim, o tipo de sei lá, de privilégio, de arranjo Não. desse tipo, né? Não. Muito Então, assim, grande. foi um caso muito emblemático pra gente, não só pelo volume, mas pela expertise de fazer essa movimentação tão rápida e tão massiva. E já era, né? Já Uma foi. coisa é transicionar o dinheiro e ter lastro de, foi pra tal conta, foi pra tal conta. Você Outra sai coisa é recolhendo. sacuda, Agora, Já espécie, não tem jeito, né? Não tem jeito. Então foi uma coisa absurda, assim, emblemática. Tem um outro caso também, que não é nem pela questão de valores, mas foi quando a gente identificou que dentro das operadoras de celular tinha gente envolvida. Então, para quem recebe o 2FA aí, o duplo fator de autenticação Aham. em SMS, né, Sim. em text, pelo amor de Deus, não façam mais isso. Né? Aham. Hoje já é até comum, né, esse tipo de não usar mais esse tipo de autenticação, mas naquela época a gente queria entender como que um usuário tinha o acesso liberado para outra pessoa, sendo que ele tinha ali o duplo fator de autenticação só no celular dele. E aí a gente descobriu que dentro de uma operadora, a maior operadora do Brasil, tinha um funcionário que era do crime organizado e que ele fazia o quê? Ele fazia o que a gente chama de SIM swap. Então ele pega, por exemplo, a conta da Bia estava sendo namorada, né? Então tinha aquele processo, a gente sabia, eles, né, sabiam qual era o dia que tinha mais dinheiro. O que esse cara fazia? Ele entrava no sistema da operadora e atrelava o seu número a outro SIM card, a outro chip. Ele clonava o seu chip. Ele Nesse clonava o caso. seu chip. Né, não é um clone porque ele desativa o dela, o original. Sim, é como se ele passasse por uma... Isso. Então, o invasor, ele entrava na tua conta, pedia na hora da transação o código, ia pro celular que o cara cadastrou. assim se perderam muitas contas de WhatsApp, por exemplo. Exatamente. Então, isso também foi emblemático. Hoje acaba sendo corriqueiro. Aqui ainda é Mas- por Muitos. SMS. Muitos. Aqui ainda é. Agora eu tô usando o Passkey. Passkey. Que isso? Passkey da Apple. Ele valida, você bota, um dos exemplos, você coloca teu Que é a key. Face ID. Face ID, Ele atrela... vários sites. Ao invés de ele Então, mandar esse número, esse código, ele atrela o Face ID que tá dentro do seu telefone, entendeu? Na verdade, o teu duplo fator de autenticação é teu celular. Mas eles dão essa opção, o banco dá essa opção pra você Então, hoje? é algo que tá começando. Começando agora. Ah, tá. Porque, Né? tipo, o e-mail é telefone aqui. Sempre que eu posso, eu boto Passkey, mas a maioria é e-mail. É? Uhum. Que também. Putz, e-mail. Isso é difícil mas arrancar. Eu tenho um caos né? de e-mail. Eu tenho um caos de e-mail. Quanto caso de e-mail. Quando veio a pandemia, minhas filhas queriam muito ter um cachorro, né? E na pandemia não tinha cachorro. Você não encontrava cachorro pra vender. Não sei, acho que as pessoas foram atrás, né? Por conta do momento, da situação. E aí, nesses sites, né? De Pet. não entre nunca, né? Eu identifiquei um cara lá. E aí o cara, tinha que ser uma Golden Retriever, tinha tudo aquilo, né? E ele era o único na Flórida que tinha. Dizia ter, né? Só de ler ali, eu falei, é sacanagem. E fiquei acompanhando.
né? E o cara não parava de vender. E vendia. Nossa, o cara tem uma fábrica, né? O cara tem uma fábrica, né? Deve ser robótico. É. Aí eu falei, não vou deixar barato. Vou entrar em contato. Aí entrei em contato com o cara. Ele falou, não, você deposita $500 e aí você vem retirar. O cachorro custava $1.000, né? E aí você vem retirar. É barato por esse tipo de cachorro. Não faz nem sentido o valor, né? Aí eu falei, não, olha só, eu te mando, isso tudo por WhatsApp, né? Eu te mando $50. E ele falou, não, é 500. Putz, aí enchi o saco. Acho que o cara encheu o saco e falou, pô, deixa eu pegar 50 conto desse... Só pra dar seu tempo, né? Só pra... Aí eu mandei pra ele, né, $50. Falei, mas ó, eu preciso que você me mande por e-mail, que eu tô ficando sem bateria, então me manda por e-mail teu endereço, e desliguei, né? Aí o cara me mandou o e-mail com o endereço fake, obviamente, né? Só que eu queria ter o e-mail dele. Atrás. Aí o e-mail tem muito metadado por trás, enfim. Nossa, imagina os e-mails. Normalmente a pessoa muda de celular, muda de tudo, mas e-mail a pessoa não muda. Exato. É impressionante. Meu e-mail, por exemplo, tem 20 anos. Não, mas não era nem por isso, viu, Renato? Porque o e-mail era fake. Não. Isso. Não, o que eu quero dizer assim, é só a quantidade de dados e de história que a gente tem nos nossos e-mails, né? Sim. Aí, através do e-mail, peguei tudo, endereço, né? Fiz todo o processo, enfim, de engenharia reversa. E... Mandou pra polícia. Eu mandei pra polícia. Então, é o que eu digo, sabe? Não importa o país que você esteja, sempre tem. Sempre tem o cara que quer... Gastou $50 só pra... Ah, não, mas esse é com gosto, Bia. Sabe, esse só pra você. Tá certo. O Bono é tipo o Batman digital. E isso me motiva de verdade. Não, mas é legal. A me fazer pagar $50 pra poder fazer... Pra evitar que o cara continue Pra poder ajudar a sociedade. Realmente... Brincadeiras à parte, isso realmente é muito legal. Se você consegue fazer isso, e assim, mal bem você não se coloca em risco também, né? Nem você nem sua família consegue ajudar a sociedade dessa forma, é bem legal. É legal. Isso me motiva demais. Eu sempre que posso, né? Tô sempre dando palestra, curso. A Bia já viu um curso lá de segurança. Coisas que eu conto de dia a dia que as pessoas fazem. Elas fazem, todos fazem. Que acha que não tem problema. Mas tem. E trago também algumas soluções do tipo, vou colocar minha senha em tudo que é lugar, a mesma senha, né? Nossa. Não consigo decorar uma senha para cada lugar. Não, eu ensino um algoritmo que você só precisa decorar o algoritmo. E aí automaticamente você tem uma senha para cada situação. Então são coisas que realmente quem não tá no dia a dia não dá conta, não se preocupa. Mas infelizmente quando o problema acontece... Aí é tarde demais. Você vaza num serviço, vaza em tudo. Tudo. Inclusive no teu banco, por exemplo, né? Exatamente. Complicado. Ó, já estamos com 1h12 aqui. Vamos caminhar pro final e eu vou deixar a Bia fazer as considerações finais. Rô, dica de ouro, vai, pras pessoas, assim, amedronte todo mundo, mas ao mesmo tempo dá aquela orientada, assim, do que o quanto é importante, né, o seu trabalho e o quanto isso hoje vai ser... em pouco tempo, diferencial. Eu percebo que isso vai ser um diferencial para as empresas, na verdade, né? A gente vê sempre foi muito forte no setor bancário, no setor financeiro, né, em meios de pagamento, porque se perde muito mais dinheiro nesses campos. Mas a gente chegou num ponto que todas as empresas precisam olhar para a segurança digital. Se elas quiserem continuar existindo, né? A gente está falando aí de uma previsão, isso considerando dados reais que já aconteceram até setembro, tá? A previsão para 2025 é de uma perda global de 10,5 trilhões de dólares. Nossa, tudo isso... em fraudes e ataques. 10,5 trilhões de dólares, tá? Esse é o número. Então, se você acha que por você não ser um banco, sua empresa não é uma instituição financeira, você está seguro? Não está. Tem um caso, tá? Inclusive é um amigo, ele tinha uma empresa de tecnologia no Brasil, onde ele prestava serviços em nuvem, né? Para marcas como Coca-Cola,
gigantes, tá? A gente teve um começo de conversa onde ele me pediu uma ajuda para estruturar uma área de segurança. Eu compartilhei algumas diretrizes para ele. Como era uma empresa muito grande, ele comprou uma empresa de segurança para fazer a segurança da empresa dele. Só que a empresa que ele comprou naquele momento era uma empresa que se dizia ter um software especializado, que garantia, que não sei o quê. Tive uma segunda conversa, falei, cara, dá uma olhada melhor, não sei o quê. Enfim, ele foi atacado por um ransomware e ele perdeu a empresa. Eu não estou exagerando, ele perdeu. Para vocês terem uma ideia, ele teve que refundar uma empresa, a mesma empresa com outro nome, porque o mercado matou ele. Meu Deus. Existe um processo que é a perda financeira e existe um processo que é a perda da imagem, que isso é intangível. Então... E não dá pra explicar que não foi culpa dele. Não tem como. A responsabilidade era dele, né? Não tem como. Então você deixar uma Coca-Cola sem faturar por 22 dias, cara, não tem nada que vai justificar ela continuar com você e as empresas que estão lá continuarem com você. Então a minha dica em termos profissionais para empresas é: se protejam. Procurem empresas especializadas, invistam nisso, porque não é um dinheiro jogado fora, ao contrário, é uma proteção que você precisa ter efetivamente. Um cuidado, tá? Existem seguros no mercado que te protegem, mais ou menos, Bia. Sabe por quê? O seguro ele pode te proteger financeiramente, mas essa parte do intangível... Não, sim, estou dizendo, você tem que ter a proteção contratada, mas você também tem que ter o seguro, porque como você mesmo fala, nunca é 100%. E numa dessa... Então, se protejam, né? Agora, para as pessoas, dia a dia comum, coisa simples. Não clique em link que veio lá sei lá, ganhou um desconto, um cupom de desconto. Da AT&T. Qualquer empresa aí. Eu acabei de receber um banner aqui, ganhei um iPhone. Não, eu posso falar, fofinho. Outro dia eu liguei na AT&T pra reclamar, porque eu fiz assim, ó, eu acabei de fazer o pagamento, na sequência de eu terminar o pagamento, eu recebi um link de uma promoção, isso e aquilo. Eu sei que é fraude, mas, pô, essa sinergia... Né? Ou seja, eles estão clonados, né? Então. Sou eu que tô clonada. Eu falo assim, tem que ter proteção, porque numa dessa, porque eles confirmam, você acabou de fazer o pagamento no valor de tanto, e aí por essa razão você tá ganhando um AirPod, não sei o que lá. Então, como é que você vai imaginar uma pessoa normal que não é algo proveniente da operadora, né? Não, e esses golpes são engraçados. Vou contar um caso de um golpe que eu quase sofri, né? Só que eu sou um pouco mais esperto, né? O cara contava com isso. Por exemplo, lá no Brasil, antes de eu vir pra cá, eu botei meu carro pra vender naquele Web Motors, né? E não tem problema nenhum da Web Motors. Sei lá, você tem o seu contato, você bota o seu contato, bota o carro e tal. Aí eu digitava indo pro trabalho, a pessoa me ligou assim, eu sou da Web Motors e você tem um anúncio com a gente aqui, falou tudo certinho, obviamente, qualquer um pode ver aquele anúncio. Fala assim, tem alguns clientes tentando entrar em contato com você via WhatsApp e não estão conseguindo. Eu vou te mandar um código, aí você me passa esse código que eu vou atrelar E a pessoa fina, falando assim, pareceu ontem, super bem treinada. E eu vou atrelar o seu WhatsApp ao nosso sistema aqui, validar para as pessoas conseguirem falar com você. Aí chegou no meu WhatsApp lá um código, só que era o código de quê? De habilitar o WhatsApp, entendeu? Aí eu olhei aquilo ali, aí eu dei uma zoada, fiquei falando os códigos errados algumas vezes, aí depois mandei o cara para aquele lugar e desliguei. Entendeu? Pra tu ver, coisa simples. Por exemplo, no momento de distração, eu podia não ter lido a mensagem e ido com o meu olho só no código. Entendeu? Vamos supor que ele faça isso 50 vezes por dia. Pelo menos a metade vai cair. É isso aí. Entendeu? Não instalar app de fora das lojas, que também não é 100% seguro baixar das lojas, tá? A Apple ainda tem um processo de validação de código nos programas que te traz uma segurança um pouco maior, mas existe vulnerabilidade. Mas não instale nada que seja fora da loja. Que mais? E anúncios em rede social. Então você tá lá fazendo scrolling e tal, aí apareceu lá, clique aqui, não sei o que, promoção, então... E normalmente é com a cara daquela seguidora que você já conhece há muito tempo. Quando você clica, ele te manda para um link malicioso e vai fazer você baixar algum malware. Né? E assim,
talvez essa dica não funcione pra todo mundo. Mas sempre quando eu entro em qualquer link que eu acho que é mínimo suspeito, até o que eu não acho suspeito, eu dou uma olhada pelo menos no link. Ver se ele é estranho ou não Sim. é. Aquele link que fica na própria barra de navegador. Antes de clicar. Código, de clicar, entendeu? E se você coloca, por exemplo, número de telefone, se você pega o número que tá te mandando e coloca no Google mesmo e fala, é spam, vai aparecer um monte de coisa. Spam. Pra dar uma Então, pesquisada. já, dá pra dar uma pesquisada. Uma última dica. Para quem é mais tecnológico, adora colocar as lâmpadas aí, Wi-Fi, não sei o quê. Lâmpada só de marca conhecida. É. Tomada, qualquer tipo de device. Por quê? Existe entre outras coisas, tá? Mas existe um ataque chamado DDoS, que é você Conheço. utiliza diversos devices pelo mundo para atacar um determinado serviço. O que o popularmente chama de força bruta. Isso. Então, imagina que você tem um site e aí o mundo inteiro começa a acessar teu site ao mesmo tempo. O servidor normalmente não aguenta e ele cai. E aí, esse tipo de device é usado para isso. Então, eles conectam no teu device, você nem sabe o que está acontecendo, mas sai da tua rede esse tipo de ataque. Além disso... Calma. Vamos lá. Uma lâmpada que eu coloquei, aquelas lâmpadas que eu aciono pelo telefone. Isso. Essa lâmpada, ela vai ser utilizada para fazer um mal para alguém e vai sair da minha casa. Exatamente. Vai ser um soldadinho naquele exército ali. Exatamente. Um dos acessos vai ser a partir por que eles dela. deixam vender essas merdas? Não tinha que... Então, aí você lembra que eu falei da segurança? Às vezes não é nem por maldade. Mas assim, você acha que aquela empresa que está cobrando $1 para fabricar a lâmpada, ela vai pagar um time de segurança para garantir que aquele software que está lá dentro é seguro? Ela não se importa com isso, entendeu? Então os hackers identificam esses produtos que têm baixa segurança e usam para fazer esse tipo de ataque. E mais que isso, a empresa que faz a babá eletrônica, que a gente gosta, né, de falar desses exemplos de dia a dia, né? Ou então a câmera que você tem lá, teu DVR, o business dela não é esse. Ela não vai ter um time de segurança para garantir que esteja protegido. Ela quer só te entregar o produto e você ficar feliz que você vai ver tua imagem. Só que o hacker vai estar vendo tua imagem também. O hacker vai fazer o acesso nesse device e vai olhar o teu computador dentro da tua casa, porque está na mesma rede. Então, assim, você... Vai ver quando você está em casa e quando você não está em casa. Exatamente. O que você acessa, o que você não acessa. Eles podem fazer um processo que chama Man in the Middle, né? Quando você tem um cara no meio do processo lendo os teus pacotes de dados que estão trafegando ali. Então, você está acessando teu banco, cara, ele captura aquele pacote, dependendo do banco, dependendo da aplicação, enfim. Ele abre aquilo, ele tem todas as informações. Então, é muito complexo. Se a gente entra nisso, a gente fica bitolado, tá? Aí a gente vai, não vou fazer mais nada, eu quero papel e caneta, eu não quero mais saber de celular. É o fax, eu vou mandar só fax. Eu só vou mandar fax daqui pra frente. Então, assim, mas a gente não tem como voltar. Ó, a dica, fecha a câmerazinha da Amazon Echo lá. Sempre. Eu sempre fecho quando eu tô fora de casa. Mas fecha a câmera, fecha... Microfone, fecha, tipo, caraca, é muita coisa. Vão me dizer que vocês nunca falaram alguma coisa, entraram no carro, apareceu lá no painelzinho, o endereço tal. Falei, como é que sabia que eu ia pra esse lugar? Isso sempre, mas já sabe. Daí é marketing. Instagram. Do marketing. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Obrigada pela tua presença, por ser tão esclarecedor. Espero que muitas pessoas aí que estão assistindo se inspirem, né, nessa sua trajetória empreendedora. Tem espaço pra caramba, né? Tem. Não é um mercado que não tem espaço. E você é muito sempre solícito, sempre atende todo mundo dessa área que entra em contato com a gente, que quer saber como é o mercado. Sim. Porque eu acho que é isso, né? Servir as pessoas. E quanto mais brasileiro bom vier pra cá, com certeza. melhor pra todo mundo. Melhor pra todo mundo. Obrigado pelo convite, Bia. Foi muito legal o papo. Renato aí. E precisando, só chamar que estamos aí. Valeu, Rô. Valeu. Só antes de a gente acabar aqui, passa o seu contato pro pessoal. Passo. Vou deixar meu e-mail aqui. É buono@irongate-tech.com. Valeu. Assim. Valeu, obrigadão. Tchau, gente. Valeu.